A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a todos aqueles que nos acompanham a partir desse momento, através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube. Esse culto está sendo realizado aqui na Igreja Presbiteriana do Vale do Sol e transmitido às igrejas de Presidente Bernardes, às igrejas de Dracena. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de livro de Jó 42, Jó 42. Enquanto os irmãos abrem a palavra do Senhor em Jó 42, eu quero pedir aos irmãos que compartilhem essa palavra, compartilhem essa ministração, esse louvor, aos irmãos de Bernardes, Dracena, que façam esse trabalho através das redes sociais, aqueles que já estão nos acompanhando, que possam recepcionar aqueles que nos visitam também em ambiente virtual, que possam render graça e paz a todos aqueles que estão conectados, ainda que distantes, mais pertos, através da internet. É bom que nós possamos viver em comunhão. Então você que é de Bernardes, você que é de Dracena, você que é do Vale do Sol e está nos assistindo, comece a dizer às pessoas que estão aparecendo aí: seja bem-vindo à casa do Senhor, além das quatro paredes. Que nós possamos abençoar cada um e que juntos nós possamos aí fortalecer esse laço, essa união. Nós cremos que o Senhor, Ele é presente, cremos que o Seu Espírito também se faz presente, e é por isso que nós estamos aqui para mais uma vez adorar ao Senhor, reconhecer a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e juntos, como eu disse, em comunhão, além das quatro paredes, render a Ele toda a gratidão. Livro de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 6, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Como eu disse de manhã, Jó, ele viveu do Senhor, ele teve experiência do Senhor, experiência com Deus, ele desfrutou de todas as maravilhas, como nós podemos ver aqui. Ele dizendo no versículo 3, olha, eram coisas maravilhosas demais para mim. Mas ali no versículo 5 ele diz: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Nós temos motivos, assim como Jó, para estar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu vejo o Senhor, eu vejo tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E é por isso que eu quero render ao Senhor honra, glória, adoração, porque somente o Senhor é digno. Que nós possamos mais uma vez nessa noite render ao Senhor glória, honra, louvor, adoração e principalmente a minha, a sua e a nossa gratidão pela presença do Deus Altíssimo. Vamos orar ao Senhor? Pai, na Tua presença nós já estamos e cremos, ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo se faz presente nas nossas vidas, aonde, ó Pai amado, aquele que nos acompanha está nos assistindo nesse momento. Deus, que a Tua presença santa, o Teu poder maravilhoso, assim como na vida de Jó, tome conta de tudo, Pai. Que o Senhor mostre a Tua glória, mostre o Teu poder. E obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua fidelidade. Espírito Santo de Deus, toma todo o espaço. Que a nossa atenção seja agora do Senhor, que principados e potestades do mal, que venham tirar o nosso foco nesse momento, sejam repreendidos, e que a nossa atenção, o nosso foco, os nossos ouvidos e o nosso coração, seja somente para a honra, para a glória e para a vontade do Senhor. Vamos juntos louvar, bendizer e exaltar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito.
Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu quero saudar a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, a igreja de Presidente Bernardes, a igreja de Dracena, do Vale do Sol, todos vocês que contemplam a face do Senhor,
que sabe da importância do Senhor na vida de vocês, eu quero saudar com a paz de Cristo. Em Lamentações, diz assim, Lamentações 3, do 21 ao 23, quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã, e termina assim: grande é a fidelidade do Senhor. E sabendo disso, e nessa certeza, que nós nos reunimos no nome de Cristo, para louvar e engrandecer ao nome do Senhor, a cada dia mais. Então eu convido a todos vocês, louvem de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Vamos louvar ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Eu, 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 eu.
aqui para te adorar. Nós estamos sedentos do Senhor. Clame a Deus. Vem, Senhor Jesus, ao nosso encontro, porque nós necessitamos de Ti. Estamos sedentos da Tua presença, ó Deus. É por isso que Te buscamos a cada dia mais. Vem, ó Deus, e enche esse lugar com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu Espírito, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra e glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o nosso louvor. Digno é o Cordeiro, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas é santo, santo e santo, e sempre será. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto,
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. No Salmo 135 diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espere no Senhor, haja o que houver. O Senhor não perdeu o controle de nada, e muito menos da sua vida. Continue louvando ao Senhor. Santo Espírito de Deus, nós te adoramos. Tu és mais que bem-vindo em nosso meio.
nós precisamos da tua intervenção nas nossas vidas. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é a tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é a tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. E as vozes declarem. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É o que o Senhor faz nas nossas vidas.
Amém. E esse é o momento, meus irmãos e irmãs, que nós, como povo de Deus, um povo escolhido, um povo que tem o privilégio de sentar à mesa e partilhar com o Senhor de todas as suas maravilhas, estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. O voto a qual fizemos com o nosso Deus, em honrar a sua casa moralmente, espiritualmente e também financeiramente. E nós queremos essa hora convidar você que nos assiste, você que está aí na sua casa, está aparecendo no visor da sua tela a conta da nossa igreja com o Pix e todas as informações necessárias para você estar fazendo isso. Faça isso com alegria, porque o Senhor é um Deus que está com os olhos atentos ao seu povo, aqueles que obedecem a sua palavra e o seu mandamento. Ele é o nosso Pai. Vamos declarar: Pai nosso que estais no céu, santo é o seu nome, e que a sua vontade seja feita em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória
poder e a glória para sempre. Que o Senhor possa administrar esses dízimos, essas ofertas, para a honra e para a glória do nome dEle. Que possamos continuar com o nosso louvor no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa o céu descer sobre as nossas vidas, que a vontade do nosso Pai bondoso seja sobre todo o seu povo. Essa hora eu gostaria de convidar aqui o pastor Paulo, que estará ministrando a palavra do Senhor. Aquiete a sua alma, aquiete seu coração, e vamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, que é algo maravilhoso, algo substancial que enche todo o nosso ser. O pastor está com a palavra. Boa noite, irmãos e irmãs, você que está nos ouvindo aí pela internet. Particularmente a nossa gratidão aos irmãos que estão aqui trabalhando para que tudo isso funcione. É algo extraordinário a gente ver que as pessoas se dedicam para que a mensagem possa chegar até você. Você não faz ideia, talvez na sua casa, toda a parafernália que a gente tem aqui na frente, tudo quanto é fio, todo o investimento que a igreja teve que fazer para que a imagem e o som possam chegar bem até onde você está. Então, sejam todos bem-vindos para esse tempo de meditação na palavra de Deus. Nós iniciamos mês passado uma série de estudos bíblicos baseado na última viagem, do apóstolo Paulo, a viagem que ele fez de Israel até Roma, na Itália. E a gente entende que a vida, ao longo da vida, parece uma viagem, né? A gente inicia essa viagem, tantas coisas acontecem durante ela. Mês passado a gente quis começar a mensagem assistindo um vídeo muito interessante, feito por alguém que comparou a vida como uma viagem de trem. Mas naquela oportunidade tivemos alguns problemas técnicos e hoje parece que está tudo nos trinques, resolvido para que a gente possa ouvir esse vídeo e ser abençoado com ele. Preste atenção, por favor. A viagem de trem. Dia desses, li um livro que comparava vida a uma viagem de trem. Uma comparação extremamente interessante, quando bem interpretada. Interessante, porque a nossa vida é como uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com alguns embarques e de tristeza com os desembarques.
Quando nascemos, ao embarcar neste trem, encontramos duas pessoas que acreditamos que farão conosco a viagem até o fim. Nossos pais. Não é verdade. Infelizmente, em alguma estação, eles desembarcam, deixando-nos órfãos de seus carinhos, proteção, amor e afeto. Mas isso não impede que durante a viagem embarquem pessoas interessantes que virão ser especiais para nós, nossos irmãos, amigos e amores. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio, outras fazem a viagem experimentando somente tristezas. E no trem há também outras que passam de vagão em vagão, prontas para ajudar quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros, tantos, viajam no trem de tal forma que quando desocupam seus assentos, ninguém sequer percebe. Curioso é considerar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Isso nos obriga a fazer uma viagem separado deles. Mas isso não nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos o nosso vagão e chegarmos até eles. O difícil é aceitarmos que não podemos sentar ao seu lado, pois outra pessoa estará ocupando esse lugar. Essa viagem é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Sabemos que esse trem jamais volta. Façamos essa viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos, procurando em cada um o que tem de melhor. Lembrando sempre que em algum momento do trajeto poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos algumas vezes e certamente alguém nos entenderá. O grande mistério é que não sabemos em qual parada desceremos. E fico pensando, quando eu descer desse trem, sentirei saudades? Sim, sim, sentirei saudades. Deixar meus filhos viajando sozinhos será muito triste. Separar-me dos amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será para mim dolorido, muito dolorido. Mas me agarro na esperança de que, em algum momento, estarei na estação principal e terei a emoção de vê-los chegar com a sua bagagem que não tinham quando embarcaram. E o que me deixará feliz é saber que, de alguma forma, eu colaborei para que essa bagagem tenha crescido e se tornado valiosa. Agora, neste momento, o trem diminui sua velocidade para que embarque e desembarquem pessoas. Minha expectativa aumenta à medida que o trem vai diminuindo a sua velocidade. Quem entrará? Quem sairá?
Obrigado. Dessa vez o trem viajou. Deu tudo certo, que bom. O apóstolo Paulo, quando viajou, não viajou de trem, viajou de navio. Não eram os navios como nós temos hoje, eram navios bem mais simples, mais frágeis. E nós estudamos no mês passado 5 lições que a gente já aprendeu na viagem da vida. Primeiro, a gente toma decisão, ou decisões. Outros tomam decisões por nós. Ao longo da vida, eu tomo decisões e outros tomam decisões por mim. Nós contamos com a boa vontade de pessoas. Há pessoas que nos ajudam e já nos ajudaram nesta viagem. Nós mudamos de embarcação. Nem sempre a gente vai no mesmo navio. Paulo não viajou no mesmo navio até Roma. Houve alteração de embarcação. E finalmente vimos que enfrentamos ventos contrários. Na época, o navio era só movido a vela, não havia motor, então precisava de ventos favoráveis. Quando os ventos eram contrários, vários problemas se manifestavam. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, e nós vamos ver algumas lições hoje, dando continuidade a esse tema, na viagem da vida. Na viagem da vida. E no capítulo 27, a partir do verso 9 até o verso 12, a gente lê o seguinte. É Lucas que está registrando este relato. Lucas era um médico que viajava com o apóstolo Paulo. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Uma lição que a gente aprende na viagem da vida é que a gente enfrenta interesses econômicos. Nós enfrentamos interesses econômicos. Paulo está ponderando que naquele momento da viagem, já que ele percebera que a situação poderia ficar difícil, ele sugeriu ao centurião, que era o chefe dos soldados que estava levando os prisioneiros para Roma. Paulo estava indo como preso, e juntamente com ele outros prisioneiros, além de outros passageiros no navio. Então Paulo tinha experiência de naufrágio. De todas as vezes que Paulo viajou de navio, o navio afundou. Eu costumo dizer o seguinte: se um dia eu for fazer um cruzeiro desses famosos que tem por aí, eu vou olhar na lista, se tiver algum nome, Paulo de Tarso, eu não embarco. Porque o Paulo, quando viajou de navio, o navio afundava. Ele tinha experiência disso. Quando ele viu a situação, ele chamou o comandante do navio, chamou o piloto, chamou o centurião, disse: não é bom que a gente vá, isso vai dar prejuízo. Mas havia um interesse econômico, porque a viagem precisava continuar. O dono do navio ganharia pela viagem realizada. Então, diante dessa pressão, eles não ouviram o conselho de Paulo. Sabe, Jesus enfrentou no seu tempo muitos interesses econômicos. Nós estamos agora nos aproximando da Páscoa, que a gente vai ver como que o dinheiro foi utilizado para comprar testemunhas falsas contra Jesus. Interesses econômicos estão presentes e nós nem fazemos ideia. Isso se chama, na economia, o Deus mercado. Meus irmãos, nós estamos nas mãos de grandes instituições financeiras no mundo e nós não fazemos ideia. Essas grandes instituições dominam a economia mundial. Nem sempre para o bem. Se você tem Netflix ou YouTube, procure assistir a seguinte série, Na Rota do Dinheiro Sujo. E você vai ver que uma das empresas que mais contribui, uma das indústrias que mais contribui para o dinheiro ser sujo no mundo, é a indústria farmacêutica. Eles conseguem inventar doença para vender remédio.
Assista para você ver. São interesses econômicos que nós não fazemos ideia. Mesmo agora, durante essa pandemia, quanto dinheiro poderia ter sido revertido para comprar a vacina, para comprar leito, mas interesses econômicos da corrupção tiraram o dinheiro disso. E pessoas se beneficiaram. Não tem como a gente viver sem ter convicção que essas coisas estão acontecendo. Então, como é que a gente vive? Já que a gente sabe que tem um interesse econômico, como é que a gente vive? A gente tem que viver da melhor maneira, cuidando bem do dinheiro que a gente recebe. Não é bom em nenhum momento que a gente entre em dívidas. Como pastor já mais velho, eu aconselhei muitos casais que acloparam, trouxeram para junto da sua renda mensal o valor do cartão de crédito. O cartão de crédito tem um juro que ninguém consegue pagar. Vira uma bola de neve. Então é importante que, se alguém que está me ouvindo está vivendo um momento de dívidas, esse é o momento de parar e pensar e começar a mudar. Você não entrou em dívida de uma hora para outra. Os bancos estão querendo vender para você de todo jeito cartão, contas facilitadas, mas cuidado, para não cair numa enrascada. Então comece, sente-se com a sua família, vê o que pode ser negociado, mas tampe o buraco, não gaste mais do que você ganha, não se torne um escravo do Deus mercado. Há muita coisa que nos é oferecida para comprar que a gente não tem necessidade alguma. O pastor Russell Shedd, que pregou várias vezes na Central, dizia que o que é o shopping center? É o lugar onde tem muita coisa que a gente não precisa, mas a gente vai. E a gente às vezes gasta porque a propaganda faz a cabeça da gente. Você não faz ideia que aquela propaganda de 15 segundos na televisão, e 15 segundos custa caro pra caramba, aquela propaganda foi pensada nos mínimos detalhes para fazer a nossa cabeça, para deixar a gente com a sensação que a gente precisa comprar aquilo, senão a gente não vai ser feliz. Como é que a gente vai viver enfrentando os interesses econômicos? Eu aprendi e procurei desenvolver na minha vida e sempre ensinei o seguinte: viva com 80% do que você ganha. Aprenda a viver com 80% do que você ganha. 10% é do Senhor, é dízimo. E mesmo nesse período de pandemia, nós não devemos deixar de ser fiéis. Há muita facilidade de você, mesmo não estando presente nos cultos, você continuar contribuindo. A igreja precisa sobreviver. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus não está fechada nesse período. O local de reunião poderá ficar fechado durante algum tempo, mas a igreja do Senhor está viva. Porque o Espírito Santo vive dentro do nosso coração, do nosso corpo, e nós nos unimos em comunhão, mesmo através dos meios virtuais. Então 10% é do Senhor. E os outros 10% você faz uma reserva técnica. Faça uma reserva técnica. Por quê? Pode aparecer uma oportunidade. Talvez você já tenha a sua casa própria, ótimo. Mas de repente o vizinho vai vender. Eu aprendi com um corretor que a melhor coisa é você comprar a casa do vizinho. Porque se ele vender, você não sabe quem vem morar ali. Não é verdade? Então, se você tiver uma reserva, você pode começar uma negociação. Ou, o pior pode acontecer, a gente enfrentar uma enfermidade, uma tragédia, e não ter nada guardado para enfrentar aquele momento. Então, uma das maneiras da gente enfrentar os interesses econômicos, já que a gente não tem como mudá-los, já que a gente não tem como transformá-los de uma vez, porque eles são extremamente poderosos, eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha família, vou administrar bem aquilo que Deus coloca na minha mão, para que eu não me torne um escravo do Deus mercado. Foi isso que aconteceu aqui. O dono do navio, o piloto e o centurião entenderam que tinha que viajar para ganhar o dinheiro, ainda que Paulo tivesse dito, a coisa vai ficar difícil. Preste atenção nessa lição. O que eu e você podemos fazer individualmente para cuidar das nossas finanças, para não entrarmos na dependência do Deus mercado?
Segunda lição dessa noite que a gente vai aprender está dos versículos 13 e 14 do capítulo 27. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Outra lição que a gente aprende na viagem da vida é que nós enfrentamos mudanças de vento. De repente, aqueles entendidos de navegação viram que estava calmo, houve um vento favorável e eles saíram ao mar. Mas, de repente, houve um vento, houve uma mudança de vento vindo da ilha de Creta e tudo isso mudou. Jesus também enfrentou mudanças de vento no seu ministério, enfrentou situações difíceis ao longo do seu trabalho. Ao longo da vida, nós somos surpreendidos por mudanças de vento, situações que nos pegam sem que a gente esperasse. Estava tudo certo, estava tudo tranquilo. Como se diz na aviação, o céu de brigadeiro. E de repente, houve uma mudança de vento, veio uma notícia, veio uma situação, veio uma coisa que tirou a gente da tranquilidade. Alguém disse que estresse é quando você fica preso às coisas do passado. Depressão é quando você fica preso às coisas do presente. E ansiedade é quando você fica preso às coisas do futuro. Nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade, muita gente querendo saber quando é que termina a pandemia, como é que vai ser essa situação. Meus irmãos, não tem jeito, não tem como ficar ansioso por isso. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que você vai comer, o que você vai beber? Descansa. Mas tem gente que está preso nessa ansiedade. Por conta das mudanças de vento, nós ficamos ansiosos. Meus irmãos, como é que vai terminar isso? Essa pandemia? Não sei. Eu disse aqui domingo passado e repito, a minha postura é, primeiro, eu luto para não pegar o vírus. Faço tudo que é recomendável, a máscara, o álcool em gel, evito aglomeração e tudo mais. Agora, eu luto muito mais para não deixar que o vírus me pegue, porque se ele me pegar emocionalmente, ele vai me derrubar. Vai me deixar depressivo, vai me deixar ansioso. Então é importante que a gente saiba entender essa mudança de vento que estamos enfrentando, seja na pandemia, seja na vida da igreja, seja na vida pessoal, em qualquer ambiente. Temos que entender e saber que vamos enfrentar mudanças de vento, que essas coisas vão mudar a nossa vida de repente. De repente. Agora no versículo 15, parte A do capítulo 27, nós temos uma nova lição. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Então de repente aquele vento contrário tornou-se numa tempestade. E a terceira lição dessa noite é que na viagem da vida nós enfrentamos tempestades. Elas vêm, não são apenas as mudanças de vento. Temos também as tempestades, os momentos mais difíceis, mais complexos, com os quais nós temos que conviver e administrar. Jesus enfrentou várias tempestades, mudanças de situações, traição dentro do colégio apostólico. Os discípulos deixaram de acompanhá-lo. Situação da morte que ele teve que enfrentar. Nós sabemos muito bem aqui na nossa região de Presidente Prudente, quando uma tempestade vem sobre a nossa cidade, os estragos que causam, especialmente na região do Parque do Povo. Quanto comércio é atingido, quantas pessoas já morreram, quantas situações de prejuízo já aconteceram naquela região da cidade. E é preciso, sem dúvida, que haja uma solução. A gente sabe que vai custar caro. E nós vamos esperar que as autoridades um dia resolvam essa questão. Mas nós vamos ter que enfrentar algumas tempestades ao longo da vida. E o importante, irmãos, é a gente não ser o autor da tempestade. Evite ser você a pessoa que cause a tempestade. Que você não seja a pessoa responsável por situações dramáticas na vida da sua família, da sua igreja. Elas virão.
Mas vamos lutar para que eu e você não sejamos os causadores dessas tempestades. Você sabe que muita tempestade pode vir por causa da fofoca. Ouvi dizer, olha, me contar. Se você não tem certeza, não passe para frente. Muita tragédia, muita tempestade está acontecendo nesses dias por conta das fake news. Isso dá processo. Não passa para frente notícia ruim. Não passa para frente situação que você não tem comprovadamente a fonte. Para quê? Eu não ouço Jornal Nacional, eu não tenho notícias, não procuro de notícias sobre a pandemia. Sei que ela está aí. Cada dia nós temos situações diferentes. Nossa região vai enfrentar um momento mais difícil. Eu não estou inerte a isso, não estou deixando de saber disso. Mas eu não fico conversando sobre isso. Eu não deixo essa tempestade, pelo menos luto para que ela não me atinja mais do que ela já tenha atingido e mudado todo o nosso comportamento. Então Lucas está registrando que de repente a tempestade veio, versículo 15, parte A. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Agora veja o versículo 15, parte B. Eu vou ler de novo a parte A. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, ou ficamos sem rumo. Uma outra lição que a gente aprende na viagem da vida é que em algum momento a gente pode ficar sem rumo, sem saber o que fazer. Lucas registra, ficamos à deriva, não tinha o que fazer, a tempestade veio, o barco não era um barco como o dos nossos dias, já disse, muito mais frágil, teve que ficar acompanhando a tempestade sem rumo. Jesus também enfrentou alguns momentos de grande tensão. Nós estamos nos aproximando aí da semana chamada Santa, momento em que ele vai para o jardim do Getsemane, palavra que significa ser exprimido, e ali ele chora diante do Senhor: Pai, passa de mim esse cálice. Ele sabia que não seria fácil, e ele está perguntando se Deus não teria um jeitinho brasileiro, uma outra saída, mas ele termina: faça-se a tua vontade. Em nossas vidas, há acontecimentos que nos deixam sem rumo, sem saber o que fazer. Há um texto muito bonito no livro de segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 12, quando o rei Josafá tem a notícia de que 3 reis inimigos se ajuntaram para enfrentar Israel. Israel naquele momento não tinha um exército preparado. Então, quando Josafá recebe a notícia, ele convoca um jejum, vai para Deus e faz uma oração. E nessa oração ele abre o coração dizendo: Senhor, não sabemos o que fazer. Que confissão! Um rei, um líder, tendo que dizer ao seu povo e ao seu Deus: eu não sei o que fazer. Mas Josafá termina: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, é assim ao longo da vida. Eu e você já ficamos, às vezes, sem rumo. E o que fazer quando não se sabe o que fazer? Depois que eu terminar a série da viagem da vida, lá mais para o final do ano, eu vou estudar esse texto de Crônicas com os irmãos com esse tema: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Josafá nos dá algumas pistas sobre isso. Mas saiba, em algum momento você vai fazer como Josafá. Eu também já fiz isso. Senhor, nesse momento eu não estou sabendo o que fazer. Aí a gente precisa orar, conselho de irmãos, a comunhão dos santos para isso é formidável, para que a gente encontre o rumo de novo. A quinta lição dessa noite está no capítulo 27, verso 16, quando Lucas registra: passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vida. Precisamos preservar algumas coisas, abrir mão de outras para preservar a vida. Aprenda, mais importante é a vida do que as coisas.
Eu tenho visto muito aí um site chamado Desapega. Eu, ao longo da minha vida, eu sempre me apeguei a muitas coisas. Quem conhece a minha casa sabe os balangandã, tudo que eu e a Leia temos lá. Mas vai chegando uma fase da vida que a gente tem que desapegar, porque não adianta mais ficar com aquilo. E a gente vai guardando algumas coisas que não tem sentido. Eu me mudei de volta para Presidente Prudente em 2019, Pirapozinho para cá. E aí eu fui olhar as caixas que eu tinha, e eu tinha cadernos da época da minha faculdade de teologia. O que eu ia fazer com isso? Ficar guardando caderno da época que eu estudei? Bota fora esse negócio. Mais importante é o diplominha que a gente está guardando. O diploma você guarda. Mas sabe essas coisas que um dia a gente acha que vai ser importante e não serão? Então é muito importante que a gente aprenda a entender o que é importante e o que é imprescindível. Com dificuldade recolheram o bote salva-vidas, reforçaram o navio com cordas e baixaram as velas. Recolheram o bote salva-vida. Isso era importante. Eles iam dispor do bote salva-vida. Fizeram amarrações, porque isso era mais importante. Agora, no versículo 16, diz assim, versículo 17, levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia, baixaram as velas, deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora as próprias mãos, a armação do navio. Em algum momento, eles foram abrindo mão daquilo que tinha no navio, porque quanto mais pesado fosse o navio, mais perigoso era na tempestade. E eles foram abrindo mão, esperando que joga fora a primeira coisa, a tempestade passa, não passa, joga fora a segunda, a tempestade vai passar, não passou, e eles foram então abrindo mão de algumas coisas que não eram mais importantes naquele momento, porque mais importante era preservar a vida. Você conhece um ditado que diz: vão-se os anéis, ficam os dedos. Às vezes a gente perde o anel. Sabe, irmãos, é interessante. Eu vou ler aqui um texto que está em Hebreus, capítulo 12, no verso 1, quando o autor assim escreve. Olha que coisa interessante. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Naquele tempo já tinha gente que juntava o que não precisava. Por isso o autor, e a gente não sabe efetivamente quem escreveu a carta aos Hebreus, ele diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Desapega, porque mais importante nesse momento é a vida. A outra lição que a gente aprende nessa viagem da vida está no versículo 20, e eu leio para os irmãos, diz assim: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha a que ponto chegou. Não havia sol, não se via estrelas, veio sobre nós uma grande tempestade e perdemos toda a esperança de salvamento. A esperança é um valor fundamental na vida do ser humano. Reverendo Abival Pires da Silveira foi pastor da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo por muitos anos, um grande pregador e escritor. No seu sermão sobre Lamentações, capítulo 3, versículo 21, texto que a Jane leu no momento da adoração, ele trabalhou o seguinte tema: a memória é o coração da esperança, e a esperança é o coração da vida. A memória é o coração da esperança, e a esperança é o coração da vida. Eu leio um trecho daquele lindo sermão. No livro de Lamentações de Jeremias, é um marco importante na história do povo de Deus. No ano 587
Antes de Cristo, a cidade de Jerusalém caía diante do exército da Babilônia. Foi um desastre terrível. O sofrimento atingiu um nível monumental. Lamentações e a cerimônia fúnebre do enterro da cidade santa. Os episódios históricos dão origem às lamentações, estão em 2 Reis capítulo 25, são perfeitamente identificáveis no lamento fúnebre. O cerco, a fome, a penúria, a miséria, a fuga do rei, o saque do templo, o incêndio da cidade, o incêndio no templo e no palácio real, nos monumentos históricos, a demolição dos muros, a matança dos líderes, o exílio dos habitantes, a caminhada de 900 quilômetros em direção ao cativeiro. Essas lamentações foram escritas em formas de poema, e o poema em forma de acróstico, usando o abecedário hebraico. Os 5 lamentos que compõem o livro são, ao lado do Salmo 119, os acrósticos mais bem elaborados em toda a Bíblia. Cada um dos 5 lamentos percorre todo o abecedário hebraico, de Aleph a Tal, de Alfa a Ômega, de A a Z. São então 22 versos. E diante daquele sofrimento, Jeremias diz: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me muito bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Você vê que Jeremias, ele não deixa de enxergar o sofrimento. No versículo 20 ele diz que a alma dele está abatida. E se você for ler no livro de Lamentações, você vai ver que Jeremias tinha que chorar mesmo. Eu, quando mais criança, mais jovem, na escola dominical, aprendia de Jeremias um profeta chorão. E essa imagem para mim ficou um pouco deturpada. Por que Jeremias chorava, não é? Quando eu entendi o livro de Lamentações, eu tive que chorar junto. A situação, meus irmãos, foi a seguinte: a força produtiva foi levada cativa. Ficaram em Jerusalém mães com filhos recém-nascidos e os velhos que não podiam trabalhar. E Jeremias relata que algumas mães, que não tendo mais o que comer, comiam seus próprios filhos para depois morrer. Você não choraria diante de uma situação dessa? Mas ele olha para isso e diz: a minha alma desfalece. Mas, todavia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Está difícil? Está complicado? Famílias estão entristecidas porque entes queridos partiram. O número de mortos no Brasil é elevadíssimo. Quantas famílias sofrendo, quem sabe porque teve que fechar o trabalho, fechar o negócio, perdeu o emprego. Tanta consequência dessa pandemia. Mas não perca a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas vão se renovar a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. E agora eu encerro com o versículo 21, quando Lucas registrou: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores devem aceitar o meu conselho e não partir de Creta. Vocês deviam ter aceitado o meu conselho para não sair de Creta, pois assim teriam evitado esse dano. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês vai perder a vida. A lição que a gente tem aqui é que a gente passa necessidades. Eu sei que há algumas famílias no mundo que, quem sabe, os filhos não vão entender o que é passar necessidade. Nunca vão ter falta do café da manhã. Nunca vão ter a falta de um almoço, de um jantar. Não é bem assim com o restante da humanidade. Alguns vão passar necessidades. Há regiões do mundo onde há muita fome. O mundo poderia e produz quantidade enorme de alimentos, mas ela é mal distribuída. E sendo mal distribuída, nós vamos ter pessoas que vão ter necessidades. A fome.
Aqui Lucas registra que eles ficaram muito tempo sem comer. Não tinha tempo de fazer um lanche. Não tinha tempo de pedir um delivery. Nem um iFood. No meio do oceano. Fome. Jesus também passou fome. Ele teve fome. Teve sede. Se fez um homem como um de nós. E a fome é algo desesperador, tanto quanto a sede. Famílias passam por necessidades por culpa dos governantes, por culpa própria, por culpa de terceiros. E meus irmãos, uma das características mais lindas da igreja do Senhor Jesus é a solidariedade, é a diaconia. Na igreja do Senhor Jesus não deve ter ninguém passando necessidade. Desde o início, a ideia de repartir, de compartilhar, está presente naquilo que é o cristianismo. Ninguém considerava o que era propriamente seu. Ninguém era obrigado a vender os seus bens. Mas havia disponibilidade de vender e ajudar as famílias carentes. E é interessante que o primeiro ministério que é organizado na igreja do Senhor Jesus é o ministério da diaconia, para socorrer os necessitados. Por isso, esteja com o seu coração aberto para repartir o pouco que você tem. Talvez o pouco que você tem pode ser repartido com alguém que tenha menos. Divida. Para que somar se a gente pode dividir e socorrer algumas pessoas? Eu disse aqui domingo passado e repito, porque essa sempre foi uma filosofia de ministério para mim. Será uma vergonha muito grande se qualquer irmão aqui do Vale do Sol, de Bernardes ou de Dracena passar necessidade. A Bíblia diz que a gente tem que fazer o bem a todos, particularmente aos domésticos da fé. Então, entre nós, ninguém deve passar necessidade. Se você está com alguma necessidade, você está com dificuldade em alguma área, procure a liderança da igreja. E alguma coisa deverá ser feita ou será feita para te socorrer. E além disso, além dos domésticos da fé, nós temos também a cidade. Nós temos os organismos sociais que estão trabalhando nesse momento para socorrer famílias mais carentes do que as nossas. Então, irmãos, vamos orar para que as autoridades saibam o que fazer nesse momento. Vamos orar para que as autoridades da igreja saibam o que fazer nesse momento, para que nós tenhamos uma vida tranquila, a mais tranquila possível sobre a terra. Na viagem da vida, são mais essas lições que a gente aprende para que tenhamos uma viagem mais tranquila. Mês que vem, querendo Deus, aqui estaremos para dar continuidade a alguns outros aspectos dessa viagem. E é interessante, mês passado eu fiz um desafio aos irmãos para que os irmãos estivessem lendo esse texto, esses últimos capítulos de Atos, para de repente encontrarem mais lições do que as 40 que eu já tinha encontrado. E eu achei que aquele desafio que eu fiz para os irmãos tinha que ser feito primeiro para mim. Aí eu cheguei em casa na segunda-feira, abri, e meus irmãos, já encontrei mais 22 lições. Ô bênção! Que a palavra de Deus é rica. Nenhuma vírgula está aqui por acaso. A gente encontra lições nas mínimas palavras, sem forçar o texto, sem fazer uma hermenêutica errada, mas tirando da própria palavra a lição para os dias de hoje. Então, por favor, continue estudando os últimos capítulos de Atos, vai anotando aquilo que Deus vai falando ao seu coração e, se puder, compartilhe conosco. Aí onde na sua casa, onde você está, e os irmãos que aqui estão conosco, vamos curvar as cabeças e orar. Pai, muito obrigado pela tua rica palavra, mais uma vez. É ela que tem poder, não aquele que fala. É ela que muda os corações, não o pregador. Então eu te peço que ela possa ajudar a cada irmão e irmã que a ouviu nessa noite e vai ouvir em outros momentos, para que a viagem da vida fique um pouco mais fácil de ser feita, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigado, pastor Paulo, pela palavra. E vamos continuar nessa viagem aí. Até fim do ano a gente chega na nossa viagem aí, entendendo um pouco mais do que Deus quer falar. Irmãos, nós temos muitas coisas para agradecer, né? Essa semana tivemos o seu Jesué da IPI, lá de Bernardes. Acho que o pastor Paulo lembra dele? O que fez a parte de engenharia lá quando o Juliano. E ele ficou quase 40 dias internado, 30 entubado. E essa semana recebeu alta. Está em casa, junto com a filha, com a família, Sueli, tantos outros irmãos, Nilton, Silvana, todos aí recuperados. E agora à tarde a Beth também, tirando o nódulo maligno do fígado, já está em casa. Então nós temos muitas coisas para agradecer e eu fico muitas vezes perplexo de ver pessoas que acham chato o momento da oração, porque é ruim, né, quando a gente não está precisando. Quando a gente está precisando, a gente queria ter oração de 2 horas, mas a gente tem visto quanto Deus tem visto as lágrimas do nosso coração. E nós vamos ter o nosso momento de intercessão, que você possa ir da sua casa, que você possa no seu lugar, curvar a tua cabeça, clamar a Deus nesse momento, agradecendo, falando: Pai, obrigado, porque o teu milagre tem chegado à minha casa, à minha família, o Senhor tem me amparado. A dona Cida pede pela vida da Beth, do Prislon, da Manuela, da Emily, do seu João Vidal, o Sérgio pela sua família, pela família do Flávio Augusto, né, que está com Covid, o seu Jesué, dona Yolanda, dona Irecê, presbítera Beth, seu João Greco, Rogério Greco, a sua esposa Jamile, a sua filha Radassa, seu Rubens, a dona Neuza, Amanda pela saúde física e emocional, pela dona Didi, mãe da Célia de Bernardes, pode passar, pelo Polaco, pai da Roberta, pela saúde do Sandro e da Viviane, Marcelo, Graziele, Leandro, pela Graça, amiga do pessoal aqui da igreja, pela Célia Palmeira, pela dona Clarice, pela saúde da dona Justina, pela Nízia, o Tinoco, pela Lívia, que está tendo problemas emocionais, a Dodó, seu Maurício, Meire, Leandro, dona Odila, Aisla, Joana, Luísa, Carline, Leda, Franco, Giovanni, João Manuel, Natália, pelos pais da Lucimeire, pelo tratamento da dona Edvirge, pela Elígia, pela cirurgia da minha mãe, a dona Cilsa, pelo Adriano, pelo Arthur, pelo Hélio, que está com carcioma, pela dona Gersina, pela Nancy, pela Rosa, pela área profissional da Dejanira, pela Camila, Marcela, que está com lúpus, Juliano, André, Evandro, Dominique, Apolo, Vânia, Leonícia, Maurino, Rosiane, Júnior, Andréia, Tamires, pela cirurgia do Zeca, pelo Eduardo que sofreu acidente, pelo Antônio, Paulo Antônio, pode passar, Milena, pela Janira Azevedo, Thaís Manuel, Estélia, Heleno, Ângelo, pai da Norma, do pastor Ednilson, pela Lúcia Guzon, que teve um AVC, pode passar, Milena, pela Shirley, Júnior, Henrique, Anderson, Lucimar e família, Josefa, que estão com Covid, e agradecemos aí pela alta da Ângela, Fátima, que receberam alta do Covid e foram desentubados e curados, e pela igreja do Vale do Sol, Dracena e Bernardes. Vê o tanto de gente que estão precisando e tem pedido para nós nas redes sociais, tem pedido para nós nos grupos da igreja. Eu publico todos os dias essa lista de oração. Gaste um tempo orando pelos irmãos. Esse mês é o mês do aniversário da igreja de Dracena e dia 29 também daqui do Vale do Sol.
Não vamos fazer nada extraordinário, vamos caminhando, e assim que nós tivermos aí, todo mundo aí vacinado, pelo menos dos 50 anos para cima, eu acredito que a gente já vai nem ver mais a história desse vírus. Nós já temos uma chácara alugada, já está paga, onde nós vamos fazer uma grande festa, quando tudo isso passar, com a igreja de Bernardes, Dracena e Vale do Sol. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar e vamos clamar ao Senhor e pedir a Deus direção pelas nossas vidas, que possamos, desde quando embarcamos nesse trem da vida, que nós possamos fazer essa viagem da melhor maneira, junto com o Senhor, sentado ao nosso lado, guiando com seu Espírito Santo, com a mão de Deus sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui como povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus, para suplicar pela vida de todas essas pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo, que estão conosco. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é o Jeová Jirê, o Deus que provê todas as nossas necessidades, o Deus que sabe das nossas angústias, das nossas lágrimas, dos nossos desesperos, o Senhor que sabe, Pai, o quanto tem sido pesado emocionalmente carregar esse tempo que estamos vivendo. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas e provê a necessidade que cada um está precisando. Pai amado e querido, aqueles que precisam na saúde, seja o Senhor a curar; aqueles que precisam nas finanças, seja o Senhor a abençoar; aqueles que precisam na área emocional, seja o Senhor, Pai amado, passar com a tua mão de cura; aqueles que precisam no seu profissional, abra as portas de emprego, Pai. O justo jamais vai mendigar o pão, como foi dito aqui na tua palavra. O teu povo não pode deixar e ver, ó Deus, a sua igreja de maneira nenhuma sofrer por causa desse tempo, faltando alimento na sua mesa. Entra nos hospitais, Pai, passa nas UTIs, Senhor, em nome de Jesus, pessoas que estão precisando do teu milagre, da tua cura, com tantas enfermidades que assolam, Senhor. Passa, Senhor, naqueles que estão entubados por causa desse vírus. Senhor, em nome de Jesus, sopra nas suas narinas e tira toda a inflamação do pulmão, tira toda a infecção, toda a pneumonia, toda a trombose, todo o coágulo. Restaura, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, olha aqueles que estão em tratamento nas suas casas. Abençoa o emocional, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas, ó Deus amado e querido, sofrendo da ansiedade e não sabe nem mais o que é o vírus e o que é a emoção. Que os remédios venham fazer efeitos, que essas pessoas venham ser curadas. Obrigado por ontem na nossa cidade, 534 pessoas curadas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor passe na casa daqueles que perderam seus entes queridos, que estão enlutados. Só o seu Espírito Santo pode trazer consolo, só o teu Santo Espírito que pode, Pai, nesse momento secar as lágrimas dessas pessoas. Tenha misericórdia, Pai amado e querido, dessas famílias que perderam pessoas amadas, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem curado milhões de pessoas no Brasil. Pai, em nome de Jesus, converta o coração, Pai amado e querido, do marido ao coração da esposa, o coração da esposa ao coração do marido. Leva embora das famílias, dos relacionamentos, todo espírito, Pai amado, que tem trazido contenda, espírito de separação, divisão. Pai, em nome de Jesus, restaura as famílias, restaura os lares, pois teu Espírito Santo é unidade. Converta o coração dos filhos ao coração dos seus pais, ao coração dos pais ao coração dos seus filhos, e o coração da família ao teu coração. Restaura as famílias sobre a face da terra. Restaura, Senhor, as famílias das nossas igrejas. Cuida de cada família, Pai amado, da igreja do Vale do Sol, da igreja de Bernardes, da igreja de Dracena, em nome de Jesus, Senhor. Traga libertação das nossas vidas, nos liberta do ódio, do rancor, da amargura da alma.
Pai, nesses tempos temos visto tanto nas redes sociais, tanto ódio, tantos desejos de morte, até mesmo os cristãos desejando o fim das pessoas. Tenha misericórdia, Pai, nos liberta desse espírito de ódio, em nome de Jesus, Senhor, traga libertação de todo vício, toda dependência, seja das drogas, seja, Pai amado, da pornografia, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Seja o sangue do Senhor, Pai, o muro de separação desse vírus e a vida dos médicos, dos atendentes dos hospitais, dos enfermeiros, dos faxineiros, de todos aqueles que estão trabalhando lá ligados à saúde, para que possamos, ó Deus, ver as pessoas sendo atendidas. Em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, discernimento, inteligência para os biólogos, para todos aqueles que trabalham, Senhor, para novos remédios, para que essas vacinas sejam produzidas. Em nome de Jesus, tira, Senhor, o espírito que tem feito essas pessoas olhar para esse momento querendo poder, ganância, querendo fazer desse momento comércio, e que possa surgir remédios, ó Pai, que chegue à população e que esse mal seja afastado das nossas vidas. Tenha misericórdia, Pai, do mundo nesse momento, mundo que sofre, o mundo que precisa do Senhor. Tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Olha para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa ter te abençoado, que o Senhor possa ter te dado graça, em nome de Jesus. Segunda-feira, nossa sala pelo Google Meet de oração. Terça-feira, o culto de intercessão às 18h30. Não esqueça desses novos horários. Não teremos mais presencial de maneira nenhuma, somente agora cultos que vão estar passando online para os irmãos. Domingo 10 horas o culto de Bernardes, e o domingo também Vale do Sol e Dracena, transmitido online aqui da nossa igreja do Vale do Sol. Oremos para que isso tudo passe logo e que a gente possa viver o ajuntamento. Dia 4 é a Páscoa. Espero que lá nós possamos celebrar a Páscoa junto às 3 igrejas, fazendo um culto ainda que online, mas com ministério de louvor, e a gente possa aí estar com um clima e com uma situação diferente no nosso estado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor, vamos receber a graça do Senhor sobre as nossas vidas, e que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, a paz de Jesus esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Fique com o Espírito Santo aí na sua casa, fique com Jesus na sua vida, vá com Deus, e que Ele te guarde e te dê uma semana cheia de paz e de vitória, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, boa noite e até na terça-feira, em nome de Jesus.